Muito bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Genô e hoje vamos à leitura do sermão de Jonathan Edwards, intitulado como A Preciosidade do Tempo ou Redimindo o Tempo. A preciosidade do tempo e a importância de resgatá-lo. Efésios capítulo 5, versículo 16. O tempo é algo extremamente precioso. Os cristãos não devem apenas se esforçar para aproveitar as oportunidades que têm para seu próprio benefício, como aqueles que buscam um bom negócio, mas também trabalhar para resgatar outros de seus maus caminhos, para que Deus possa adiar sua ira e o tempo possa ser redimido daquela terrível destruição que, quando vier, porá fim ao tempo da paciência divina. E pode ser por isso que se acrescenta a frase: porque os dias são maus. Como se o apóstolo tivesse dito, a corrupção dos tempos tende a apressar os juízos iminentes, mas sua conduta santa e prudente ajudará a redimir o tempo das garras devoradoras dessas calamidades. No entanto, certamente, o que nos é apresentado nessas palavras é que devemos dar grande valor ao tempo e ser extremamente cuidadosos para não o perder. E, portanto, somos exortados a exercer sabedoria e prudência para que possamos redimi-lo. E daí se depende que o tempo é extremamente precioso. Porque o tempo é precioso? O tempo é precioso pelas seguintes razões. Primeiro, porque uma eternidade feliz ou miserável depende do seu bom ou mau aproveitamento. As coisas são preciosas em proporção à sua importância ou ao grau em que afetam o nosso bem-estar. Os homens tendem a atribuir o maior valor àquilo de que os seus interesses dependem principalmente, e isso torna o tempo extremamente precioso, porque o nosso bem-estar eterno depende do seu aproveitamento. De fato, o nosso bem-estar neste mundo depende do seu aproveitamento. Se não o aproveitarmos, corremos o risco de cair na pobreza e na desgraça. Mas aproveitando-o bem, podemos obter coisas úteis e confortáveis. Mas, acima de tudo, o tempo é precioso, pois o nosso estado na eternidade depende dele. A importância do aproveitamento do tempo, por outros motivos, é subordinada a esta. O ouro e a prata são considerados preciosos pelos homens, mas não têm valor para ninguém, a não ser na medida em que lhes proporcionam a oportunidade de evitar ou afastar algum mal, ou de possuir algum bem. E quanto maior for o mal que um homem tem a vantagem de evitar, ou o bem que ele tem a vantagem de obter por meio de qualquer coisa que possua, tanto maior será o valor dessa coisa para ele, seja ela qual for. Assim, se um homem, por meio de qualquer coisa que possua, puder salvar sua vida, que ele certamente poderia sem ela, ele considerará aquilo que lhe oferece a oportunidade de escapar de um mal tão grande quanto a morte como algo precioso. Daí o fato de o tempo ser tão extremamente precioso, porque por meio dele temos a oportunidade de escapar da miséria eterna e de obter a bem-aventurança e a glória eternas. Disso depende nossa fuga de um mal infinito e nossa conquista de um bem infinito. Em segundo lugar, o tempo é curto, o que é outro fator que o torna muito precioso. A escassez de qualquer bem faz com que os homens lhe atribuam um valor maior, especialmente se for necessário e não puderem prescindir dele. Assim, quando Samaria foi sitiada pelos sírios e as provisões eram extremamente escassas, uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata e um quarto de um cabe de esterco de pomba por 5 peças de prata. 2 Reis, capítulo 6, versículo 25. Portanto, o tempo é ainda mais valorizado pelos homens porque toda uma eternidade depende dele. E, no entanto, temos tão pouco tempo. Quando chegarem alguns anos, então seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó capítulo 16, versículo 22.
Meus dias são mais velozes que um poste, passa como navios velozes, como a águia que se apressa para a presa. Jó capítulo 9, versículo 25 e 26. A nossa vida, o que é ela? É como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, versículo 14. É como um instante comparado à eternidade. O tempo é tão curto e a tarefa que temos que realizar nele é tão grande que não temos nada a perder. O trabalho que temos que fazer para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito a tempo, ou jamais poderá ser feito, e é um trabalho de grande dificuldade e esforço, e, portanto, para o qual o tempo é ainda mais necessário. Em terceiro lugar, o tempo deve ser considerado por nós como algo muito precioso, porque não temos certeza de sua duração. Sabemos que é muito curto, mas não sabemos quão curto. Não sabemos quanto tempo nos resta, se um ano, vários anos, apenas um mês, uma semana ou um dia. A cada dia, não sabemos se aquele dia será o último ou se teremos o dia inteiro. Nada é mais comprovado pela experiência do que isso. Se um homem tivesse poucas provisões para uma viagem e ao mesmo tempo soubesse que, se suas provisões acabassem, ele pereceria no caminho, ele as valorizaria ainda mais. Quanto mais muitos homens valorizariam seu tempo se soubessem que lhes restam apenas alguns meses ou alguns dias de vida. E certamente um homem sábio valorizará ainda mais o seu tempo, pois sabe que assim será para ele. Este é o caso de muitas pessoas no mundo que atualmente gozam de saúde e não veem sinais de morte próxima. Muitos, sem dúvida, morrerão no próximo mês, muitos na próxima semana, sim, muitos provavelmente amanhã e alguns esta noite. No entanto, essas mesmas pessoas não sabem nada disso e talvez nem pensem nisso, e nem elas nem seus vizinhos podem dizer que têm maior probabilidade de serem tiradas deste mundo em breve do que outras pessoas. Isso nos ensina como devemos valorizar nosso tempo e como devemos ter cuidado para não desperdiçarmos nenhum momento dele. Em quarto lugar, o tempo é muito precioso porque, uma vez passado, não pode ser recuperado. Há muitas coisas que os homens possuem das quais, se desfizerem, podem obtê-la novamente. Se um homem se desfaz de algo que possuía, sem conhecer o seu valor ou a necessidade que teria daquilo, muitas vezes pode recuperá-lo, pelo menos com esforço e custo. Se um homem foi enganado num negócio e trocou ou vendeu algo e depois se arrepende, muitas vezes pode obter uma quitação e recuperar o que perdeu. Mas não é assim com relação ao tempo. Uma vez que se vai, perde-se para sempre. Nenhum esforço, nenhum custo o recuperará. Mesmo que nos arrependamos profundamente de o termos deixado passar e de não o termos aproveitado enquanto o tínhamos, será em vão. Cada parte dele nos é oferecida sucessivamente para que possamos escolher se a faremos ou não. Mas não há demora. Não esperará que vejamos se aceitaremos ou não a oferta. Mas se recusarmos, ela nos é imediatamente tirada e nunca mais nos será oferecida. Quanto àquela parte do tempo que se foi, por mais que tenhamos negligenciado aproveitá-la, ela está fora de nossa posse e fora do nosso alcance. Se vivemos 50, 60 ou 70 anos e não aproveitamos bem o nosso tempo, agora não há mais nada a fazer. Ele se foi para sempre. Tudo o que podemos fazer é aproveitar o pouco que nos resta. Sim, se um homem passou toda a sua vida apenas alguns momentos sem aproveitá-los, tudo o que se foi está perdido. E somente esses poucos momentos restantes podem ser recuperados. E se todo o tempo de um homem se foi e tudo está perdido, é irrecuperável. A eternidade depende do aproveitamento do tempo. Mas quando o tempo da vida se vai, quando a morte chega, não temos mais nada a ver com o tempo. Não há possibilidade de obter sua restauração.
ou outro espaço para nos prepararmos para a eternidade. Se um homem perder todos os seus bens materiais e falir, é possível que sua perda seja recuperada. Ele pode ter outro bem tão bom quanto, mas quando o tempo de vida se vai, é impossível que tenhamos outro tempo como este. Toda oportunidade de alcançar o bem-estar eterno se foi completa e para sempre. Vocês já ouviram falar da preciosidade do tempo, e vocês são as pessoas a quem Deus confiou esse precioso talento. Vocês têm a eternidade pela frente. Quando Deus os criou e lhes deu almas racionais, Ele os fez para uma duração infinita. Ele lhes deu tempo aqui como preparação para a eternidade, e sua futura eternidade depende do aproveitamento do tempo. Considerem, portanto, o que vocês fizeram com o tempo que já passaram. Vocês não estão começando agora, mas muito já passou, e toda a inteligência, poder e tesouro do universo não podem recuperá-lo. Muitos de vocês podem concluir que mais da metade do seu tempo já se foi, mesmo que vivam até a idade comum do homem. Mais da metade do seu tempo já passou, e talvez restam apenas alguns grãos de areia. Seu sol já passou do meridiano, e talvez esteja se pondo ou entrando em um eclipse eterno. Considerem, portanto, o que vocês podem dizer sobre o aproveitamento do tempo que passaram. Como vocês deixaram os preciosos grãos de areia dourada do seu tempo se esgotarem? Cada dia que você desfrutou foi precioso, sim. Seus momentos foram preciosos. Mas você não desperdiçou seus preciosos momentos, seus preciosos dias. Sim, seus preciosos anos? Se você contasse quantos dias viveu, que soma seria? E quão precioso foi cada um desses dias? Considere, portanto, o que você fez com eles? O que aconteceu com todos eles? O que você pode mostrar de alguma melhoria feita, algum bem realizado ou benefício obtido que corresponda a todo esse tempo que você viveu? Quando você olha para trás e examina, não encontra esse tempo passado de suas vidas em grande parte vazio, não tendo sido preenchido com nenhuma melhoria positiva? E se Deus, que lhe deu seu tempo, agora lhe chamasse a atenção, que atenção você poderia dar a Ele? O que se pode fazer em um ano? Quanto bem se pode fazer em tão pouco tempo? Quanto serviço as pessoas podem prestar a Deus e quanto às suas próprias almas, se o fizerem da melhor maneira possível? O que se pode fazer em um dia? Mas o que você fez em tantos dias e anos que viveu? O que você fez com todo o tempo da sua juventude? Você que já passou da juventude? O que aconteceu com toda essa preciosa fase da vida? Não foi tudo em vão? Não teria sido tão bom ou melhor para você se todo esse tempo você tivesse estado dormindo ou em estado de inexistência? Você teve muito tempo livre e liberdade das preocupações mundanas. Considere com que propósito o utilizou. Você não teve apenas tempo comum, mas também muito tempo sagrado. O que você fez com todos os dias de descanso que desfrutou? Reflita seriamente sobre essas coisas e deixe que sua própria consciência responda. Aqueles que são os principais merecedores de repreensão no que diz respeito à preciosidade do tempo. Quão pouco se considera o valor do tempo, e quão pouco a maioria da humanidade parece ter consciência disso, e com que pouco propósito útil muitos gastam seu tempo. Não há nada mais precioso, e, no entanto, nada do que os homens sejam mais pródigos. O tempo é para muitos como a prata era nos dias de Salomão, como as pedras da rua, e nada lhes é atribuído. Agem como se o tempo fosse tão abundante quanto a prata naquela época, e como se tivessem muito mais do que precisam, sem saber o que fazer com ele. Se os homens fossem tão perdulários com seu dinheiro quanto são com seu tempo,
Se fosse tão comum para eles desperdiçarem seu dinheiro quanto é desperdiçar seu tempo, os consideraríamos fora de si e não em pleno uso de suas faculdades mentais. Contudo, o tempo é 1000 vezes mais precioso que o dinheiro, e quando se vai, não pode ser comprado com dinheiro, não pode ser resgatado por prata ou ouro. Há vários tipos de pessoas que são repreendidas por esta doutrina, as quais mencionarei em particular. Primeiramente, aqueles que passam grande parte do tempo ocioso, ou seja, sem falar nada que traga qualquer proveito, seja para o bem da alma ou do corpo, nada para seu próprio benefício, seja para o benefício do próximo, da família ou da sociedade a qual pertencem. Há pessoas sobre as quais o tempo parece pensar que, em vez de se preocuparem em aproveitá-lo ao máximo e em não o deixarem passar sem que o tornemos seu, agem como se fosse sua preocupação encontrar maneiras de desperdiçá-lo e consumi-lo, como se o tempo, em vez de ser precioso, fosse um mero fardo. Suas mãos se recusam a trabalhar e, em vez de se dedicarem a isso, deixam suas famílias sofrerem e sofrem eles mesmos. Provérbios capítulo 19, versículo 15. A alma ociosa passará fome. Provérbios capítulo 23, versículo 21. A sonolência vestirá o homem de trapos. Alguns passam grande parte do tempo na taverna, bebendo e perambulando de casa em casa, desperdiçando horas em conversas ociosas e inúteis que não levarão a nenhum proveito. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas o falar dos lábios só leva à pobreza. A orientação do apóstolo em Efésios capítulo 4, versículo 28, é que devemos trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhamos o que repartir com o necessitado. Mas os indolentes, em vez de ganharem algo para dar ao necessitado, apenas desperdiçam o que já possuem. Provérbios capítulo 18, versículo 9. O preguiçoso no seu trabalho é irmão do grande desperdiçador. Em segundo lugar, essa doutrina repreende aqueles que gastam seu tempo na maldade, que não apenas o desperdiçam sem fazer nada com um bom propósito, mas o gastam com propósitos malignos. Tais pessoas não apenas perdem seu tempo, como também pioram a situação. Com ele, prejudicam a si mesmas e outros. O tempo é precioso, como já ouvimos, porque a eternidade depende dele. Ao aproveitarmos bem o tempo, temos a oportunidade de escapar da miséria eterna e alcançar a bem-aventurança eterna. Mas aqueles que gastam seu tempo em obras malignas não apenas negligenciam o aproveitamento do tempo para obter a felicidade eterna ou escapar da danação, como o gastam com um propósito totalmente contrário, ou seja, aumentar sua miséria eterna ou tornar sua danação mais pesada e intolerável. Alguns passam muito tempo em festas, conversas e práticas impuras, em más companhias, corrompendo e enredando as mentes alheias, dando maus exemplos e levando outros ao pecado, destruindo não só suas próprias almas, mas também as almas dos outros. Alguns gastam muito do seu precioso tempo em difamação e maledicência, falando mal dos outros, em contendas, não só brigando entre si, mas fomentando e incitando discórdias e contendas. Teria sido bom para alguns homens e para os seus vizinhos se nunca tivessem feito nada, pois então não teriam feito nem bem nem mal. Mas agora fizeram muito mais mal do que fizeram ou jamais farão bem. Há algumas pessoas que seria melhor para as cidades onde vivem ter sob a responsabilidade de as manter inativas, se isso as mantivesse num estado de inatividade. Aqueles que passaram grande parte do tempo na maldade, se algum dia se arrependerem e adotarem um modo de vida diferente, descobrirão não apenas que desperdiçaram o passado, mas também que dedicaram o tempo restante a desfazer o que fizeram.
como muitos homens, ao chegarem ao fim de suas vidas e olharem para trás, desejarão não tê-las vivido. O tempo que passaram na terra lhes será pior do que se tivessem passado no inferno, pois uma eternidade de sofrimento ainda mais terrível no inferno será o fruto do tempo que dedicaram à terra da forma como o empregarem. Em terceiro lugar, esta doutrina repreende aqueles que dedicam seu tempo apenas a atividades mundanas, negligenciando suas almas. Tais homens perdem seu tempo, por mais diligente que sejam em seus negócios mundanos, e mesmo que se esforcem para não deixar passar nenhum momento sem que, de alguma forma, ele se transforme em proveito terreno. Aqueles que aproveitam o tempo apenas para seu próprio benefício imediato o perdem, porque o tempo não foi dado por si só, mas para a eternidade que o sucede. Portanto, aqueles cujo tempo é consumido em cuidar e trabalhar apenas para o mundo, em se perguntar o que comerão, o que beberão e com o que se vestirão, em planejar como acumular tesouros na terra, como se enriquecer, como se engrandecer no mundo, ou como viver em circunstâncias confortáveis e agradáveis enquanto aqui estiverem, aqueles que ocupam suas mentes e empregam suas forças apenas nessas coisas e cuja afeição é direcionada para elas, perdem seu precioso tempo. Portanto, aqueles que se deixam levar por esse desperdício de tempo, reflitam sobre o seguinte: vocês gastaram grande parte do seu tempo e de suas forças para obter um pouco do mundo. E com pouco proveito isso lhes traz, agora que o possuem. Que felicidade ou satisfação podem colher disso? Isso lhe dará paz de consciência, tranquilidade ou conforto racional? De que a sua pobre, necessitada e definhadora alma se beneficia disso? E que melhores perspectivas isso lhes oferece para a eternidade que se aproxima? E de que lhes valerá tudo o que adquiriram quando o tempo não mais existir? Considere o que já foi dito sobre a preciosidade do tempo, o quanto depende dele, quão curto e incerto ele é, quão irrecuperável será quando se for. Se você tiver uma concepção correta dessas coisas, será mais valioso com seu tempo do que com o ouro mais fino. Cada hora e cada momento lhe parecerão preciosos. Mas, além das considerações que já foram apresentadas, considere também o seguinte: primeiramente, que você é responsável perante Deus pelo seu tempo. O tempo é um talento que Deus nos deu. Ele nos designou o nosso dia e não é em vão. Nosso dia foi designado para alguma obra. Portanto, Ele, ao final do dia, nos chamará a prestar contas. Devemos prestar contas a Ele de como aproveitamos todo o nosso tempo. Somos servos de Deus, assim como o servo é responsável perante o seu Senhor pela forma como gasta o seu tempo quando é enviado para trabalhar. Assim também nós somos responsáveis perante Deus. Se as pessoas considerarem isso corretamente e o mantivessem em mente, não aproveitariam o seu tempo de maneira diferente? Não agiriam de maneira diferente se considerassem todas as manhãs que devem prestar contas a Deus de como passaram o dia? E se considerassem no início de cada noite que devemos prestar contas a Deus de como passaram a noite? Cristo nos disse que, de toda a palavra vã que os homens tiverem proferido, hão de prestar contas no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Portanto, podemos concluir que devemos prestar contas de todo o nosso tempo ocioso e mal gasto.